Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. É um enorme prazer que eu tenho de estar com vocês novamente para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós chegamos à lição 8. O título é Combatendo os Falsos Mestres. É um assunto muito relevante para nós cristãos. Nós temos que saber a doutrina nossa, a doutrina de Deus, o estudo da palavra, para podermos discernir esses falsos mestres que estão aí apregoando a palavra de Deus sem base bíblica. O nosso texto hoje está lá em Filipenses 3, de 1 a 11. Mas antes de iniciarmos, vamos buscar nosso Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por esta tua santa palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, o autor e professor nosso, ó Pai. Agora eu peço, Senhor, que este estudo da tua palavra seja uma bênção para todos os que irão ouvir esta mensagem, Senhor Deus. E que a honra e a glória seja para ti, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada vida. Obrigado pela tua bênção já derramada sobre nossas vidas e aquelas que hão de ser derramadas ainda, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor Deus. Agradecemos também pela igreja, pelo estudo da tua palavra, pela escola bíblica dominical. O Senhor esteja abençoando e acolhendo todos aqueles que estão nesta hora reunidos e que irão se reunir ainda em escola bíblica dominical. Derrame tua bênção e tua paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então esse tema que eu falei, combatendo os falsos mestres, é um assunto que os cristãos têm que estar firmados na palavra de Deus para poder distinguir esses falsos mestres. Porque em cada época a humanidade é atingida por pregadores interesseiros que tentam questionar a mensagem evangélica, distorcendo as mensagens bíblicas e promovendo um espírito faccioso e vai promovendo também as divisões, vai enfraquecendo o corpo de Cristo. Então, quando uma igreja corre risco, não há outra forma de tratar a questão, a não ser exterminar o mal, cortando pela raiz. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, que nos ensina a lidar com os falsos mestres e corrompe a sã doutrina. No texto básico nosso de hoje, capítulo 3, versículo 2, ele nos chama a atenção por 3 vezes no versículo 2. Cuidado, cuidado, cuidado. Os lobos vorazes estão à solta, tentando confundir o rebanho de Deus. Veja, os capítulos que nós estudamos anteriormente, o capítulo 1 e 2, Paulo tinha uma expressão mais carinhosa com a igreja. Agora, no capítulo 3, ele já muda. Já são os termos mais vigorosos. Por quê? Vai nos alertar contra os falsos mestres que tentam infiltrar nas igrejas, trazendo doutrinas estranhas. No capítulo 2 que eu mencionei, que ele nos chama a atenção por 3 vezes, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a circuncisão. Eles aparecem aqui associados aos maus obreiros, que são aqueles que usam bem os recursos que Deus lhe dá e apenas fingem trabalhar na obra do Senhor. Veja, Thomas Dexter Jakes é um bispo, fundador de igreja americana, sem denominação, com mais de 30 mil membros.
E ele diz que Deus existe eternamente em 3 manifestações e não em 3 pessoas. Então não há trindade para ele. Outro americano, Gregory A. Boyd, pastor evangelista, diz que Deus conhece alguns aspectos do futuro, mas que outros eventos futuros estão fora do seu conhecimento. Outro americano, Creflo Dollar, pastor, televangelista, lá de Atlanta, sem denominação, ele diz que somos criados à imagem de Deus, portanto nós somos pequenos deuses. Os Mormons diz que Deus revelou novas escrituras a Joseph Smith, que supera a Bíblia. O catolicismo romano diz que somos justificados pela fé, mas não somente pela fé. A fé, mais alguma coisa. Então nós estamos num mundo de loucura obscura, de verdadeiro e falso. Para cada doutrina que sabemos ser verdadeira, pode haver centenas de impostores. Por isso é necessário estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos estar estudando, alicerçando mais, nos focando a responsabilidade nossa, como cristão, de saber manejar bem a palavra de Deus. É por esse caminho que eu vou direcionar esse combatendo os falsos mestres de hoje. Então não é para se admirar que João nos diga para provar os espíritos, e Paulo diz, julgai todas as coisas. 1 João 4:1, 1 Tessalonicenses 5:21. Veja, Jesus alertou acerca dos falsos ensinadores, Mateus 7:15-17. Paulo alertou acerca dos falsos ensinadores, Atos 20:29-30, 2 Timóteo 3:13, 2 Timóteo 4:3-4. Pedro alertou acerca dos falsos ensinadores e disse que muitos os seguiriam os falsos. 2 Pedro 2:1 e 2. João alertou acerca dos falsos ensinadores, 1 João 2:18-20. Judas alertou acerca dos falsos ensinadores, Judas 3:4. Então, para quem estuda a Bíblia, alerta foi dado há muito tempo. Algumas das doutrinas falsas com que a igreja hoje se confronta. Não dá para falar de todos, vou citar algumas só. Então, o ensinamento falso que a salvação por graça mais obra são coisas do Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Romana. O ensino falso que Jesus não é Deus, Testemunho de Jeová. O ensinamento falso que Deus não é uma trindade, Testemunho de Jeová. O falso ensinamento em que a morte é um sono e não uma jornada, Adventista dos sétimo dias. E por aí vai muitas doutrinas enganadoras por aí e arrebanhando seguidores. Agora, uma preocupação minha. Eu acho que os crentes da atualidade não se preocupam muito em obter conhecimento bíblico para ter condições de rebater e avaliar essa questão tão séria que é quanto a esse combater os falsos mestres. Essa preocupação minha se dá o quê? Basta a gente verificarmos, basta a gente avaliar a frequência das pessoas, dos crentes, nos cultos, na escola bíblica dominical, em nossas igrejas. A negligência nossa para com o aprendizado cristão
ela vai dar brecha e possibilitará o cumprimento da missão dos falsos mestres neste mundo, que é enganar. Porque quem está por trás disso tudo é Satanás. Então a história da Igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Enquanto os desafios difíceis surgem de fora da Igreja, os mais perigosos surgem dentro da Igreja. Pois de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro, que se disfarçam como os mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas adaptadas aos tempos, às culturas, ao contexto. Dá licença, por favor. Então, a sua prática e sua mensagem foram adaptadas conforme as necessidades e interesses de cada comunidade, dando origem, então, a um cristianismo com diversos rostos, né? Então, tem igrejas, tem doutrinas, tem pastores para cada gosto do freguês. Se você não está contente com a tua igreja, você vai procurar uma igreja que vai te atender aquilo que você quer, não o que a palavra de Deus ensina. Por isso, ao ler um texto bíblico, é necessário considerar a realidade cotidiana das comunidades que estão por trás do texto, seus conflitos, suas lutas, suas vitórias, suas conquistas. Porque hoje, conviver com diferentes doutrinas religiosas continua sendo um desafio para nós, principalmente para quem não estuda a palavra de Deus. Porque estamos diante de uma multiplicidade de religiões e igrejas aqui no Brasil hoje. Confunde a cabeça de quem não está apto a discernir a palavra. Então, para prevenir contra a falsidade, contra o falso mestre, conheça a verdade. E para detectar uma imitação, estude a coisa verdadeira. E qual é a coisa verdadeira? É a palavra de Deus. Qualquer crente que maneja bem a palavra da verdade, está em 2 Timóteo 2,15, que faz um estudo cuidadoso da Bíblia, pode identificar a falsa doutrina. Não será difícil. Portanto, o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo o ensino de acordo com o que diz a Escritura. Você pode até conferir esse estudo com a palavra de Deus. É assim que tem que ser feito. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore, Mateus 12:33. Então, o zelo espiritual é uma qualidade indispensável ao verdadeiro pregador da palavra de Deus. No entanto, esse mesmo zelo tem sido usado por falsos mestres, moralistas, farisaicos, com fins espúrios. É por isso que esses falsos líderes são tão amados e admirados. Eu conheço pastores aí que quando entra na igreja ele é aclamado. Ficam em pé e então é preciso estar bem alicerçado na palavra de Deus, meus irmãos. E por quê que temos que combater esses falsos mestres? Porque a falsa doutrina remove as bênçãos de Deus, enquanto a sã doutrina assegura a bênção de Deus. Então, a revelação é finalizada com a promessa de bênção de Deus sobre aqueles que se apegam à doutrina que ele ensina.
Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 1:3, 22:7. Deus vai nos abençoar, aqueles que se atendem pela a verdade preciosa da sua palavra. Assim como Ele te abençoa, Ele também vai amaldiçoar aqueles que negam, que rejeitam. A falsa doutrina vai debilitar a igreja em tempos de dificuldades, enquanto a sã doutrina capacita a igreja para os tempos de dificuldades. Veja, no estudo de Paulo, na segunda carta a Timóteo, Paulo então está falando para Timóteo, ele está antecipando uma época em que as igrejas não mais tolerarão a verdade. E ele fala lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, como é que Timóteo devia preparar a sua igreja para esse tempo? Pregando a Bíblia e ensinando a doutrina que ela contém. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. Nada prepara melhor a igreja para os momentos de aflições do que as doutrinas profundas da Bíblia. A falsa doutrina confunde a verdade com o erro, compromete a piedade, promove o pecado, propicia a liderança ímpia, permite falsos mestres, removendo a bênção de Deus, vai debilitar a igreja em momentos de dificuldade e, com isso, vai enfraquecer o futuro. Veja, aquele povo que saiu cativo do Egito, aquela geração morreu. Quem entrou em Canaã foi a geração nascida no cativeiro. Eles entraram, louvaram a Deus. A terceira geração já esqueceram de Deus. Houve uma mistura com os ímpios, coceira nos ouvidos. Conclusão: Deus retirou a bênção daquele povo. Então, quando se percebe que as influências malignas estão tumultuando sua vida cristã, ameaçando a igreja, é imperativo rever o passado para as necessárias correções, avaliar o presente para consolidar a fé e olhar para o futuro com uma esperança inabalável. O passado é o velho homem, antigos hábitos, né? O presente, manejar bem a palavra, e o futuro, a certeza que somente Cristo nos salva. Porque os maiores embaixadores de Satanás não são os cafetões, os políticos, os poderosos, mas pastores, apóstolos, bispos. Eles promovem uma verdadeira perversão mortal para o povo que crê neles. E as táticas de Satanás são estudadas, são astutas, previsíveis e eficazes. Portanto, devemos permanecer vigilantes. Mateus 7,15 nos fala: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores.
Então nós devemos estudar mais a palavra, dê uma revisão nos livros bíblicos escritos especificamente para combater os falsos ensinamentos dentro da igreja. Gálatas, 2 Pedro, 2 João e Judas. Frequentemente é difícil identificar o mestre, o falso mestre e o falso profeta. Estão ficando cada vez mais hábeis. E esse mundo materialista, esse mundanismo que está entrando nas igrejas, começa a fazer comichões nos nossos ouvidos. Então eles se apresentam como lobo em pele de cordeiro. Desculpe, meus irmãos. Então, a exposição correta das Escrituras deve fazer nosso coração arder, queimar. Ela deve nos atravessar como uma flecha inflamada que acerta o alvo. Deve gerar alegria, arrependimento, quebrantamento e amor. Deve nos levar a sorrir e também derramar lágrimas ao mesmo tempo. Deve nos levar a olhar ao próximo com amor e misericórdia e olhar mais para nós mesmos como os recebedores imerecidos de uma graça sem a qual seríamos dignos apenas de condenação eterna. Quando a verdade é exposta de forma correta, ela só pode gerar em nós humildade, não deixando nosso coração para o orgulho. Então, meus irmãos, estejamos alertas. Nem todos que estão no nosso meio são dos nossos. Nem todo ensino que tem suposta espiritualidade é bíblico e correto. Seja como Bereano. Temos que nos manter firmes, combater todo ensino que nos afaste de Jesus e nos leve a um caminho de pecado, avareza, idolatria, a falta de amor ou a caminhos diversos deste mundo inimigo de Deus. Então devemos cuidar dos portões e cuidarmos das áreas externas e aprofundar na Escritura a tarefa para reconhecer de pronto toda heresia que possa bater à nossa porta. Conhecer a Cristo e se entregar ao Espírito e se dedicar ao conhecimento da palavra é o caminho seguro, certo para avançar nesse tempo. Então, meus irmãos, discipline-se no estudo da palavra de Deus para que você possa se proteger contra os falsos profetas. Seja como bereanos, ele examinava a Escritura todos os dias para ver que se o que o apóstolo Paulo dizia era realmente verdadeiro. Mas não se esqueça, meus irmãos, que a obra satânica continua em plena atividade. Ele pode ser visto em tudo que procura desviar a sua atenção e a glória que são devidas exclusivamente a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo ensino de acordo com o que diz as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Um abraço fraternal. Eu espero que em breve nós retornamos às nossas aulas presencial. Fiquem na paz.